Alô, Psi! Hoje eu vim aqui para falar de sonhos na terapia do esquema. Sonhei ontem com aquela tia que vive me alfinetando. O que devo fazer? Jogar cobra na cabeça no jogo do bicho? Será, gente? Fica aí, confere. Então, não é disso que a gente está falando. Bem que eu queria ter esse dom de ser vidente, assim, mas não me foi dado. Então, como eu não consigo fazer toda essa leitura, assim, eu vou me contentar com a ciência mesmo. A gente não sonha tanto tempo como a gente pensa. A gente sonha em torno de 6 anos durante a nossa vida toda. Então, se a gente dividir, a gente vai perceber que são alguns minutinhos aí por noite intercalados e que a gente tem aquela sensação que sonhou a noite inteira. Então, o que acontece? O cérebro, enquanto a gente está dormindo, ele não está dormindo. A única parte que está dormindo é o nosso centro lógico. O nosso cérebro, o sangue que ele ocupa durante o sono é o dobro do sangue que circula no cérebro durante o dia. Então, pensa o trabalho desse nosso órgão enquanto a gente está dormindo, entre aspas. Na verdade, enquanto a gente dorme, nosso cérebro está reprocessando memórias, organizando informações, limpando arquivos, ou seja, sabe, me dá aquela impressão daquelas lojas grandes que quando fecha, aqueles grandes centros, vem um monte de gente trabalhar, limpar, organizar prateleira, trocar preço, mais ou menos assim é o nosso cérebro trabalhando no sonho e durante o sono. Então, o que acontece? Quando a gente sonha, a gente está reprocessando muitas informações, muitas emoções, e o nosso cérebro está tentando acomodar as nossas experiências, ou seja, o que aconteceu durante o dia conosco, com aquilo tudo que a gente já viveu. Então vamos pensar na terapia do esquema. A gente passou várias situações durante o dia, muitas situações que são gatilhos para esquemas antigos, por exemplo, brigou com alguém, então ativou um esqueminha ali de privação, de abandono. Então, assim, a gente precisa entender que o cérebro também vai estar trabalhando com essas memórias remotas, tentando conciliar com aquilo que está acontecendo, mais ou menos como acontece quando a gente está acordado, só que numa intensidade diferente e longe daquele senso crítico. Por isso que tudo é livre no sonho e tudo perde a questão lógica da realidade, do que a gente vê, porque tudo é muito simbólico no sonho, até porque o centro lógico está desligado. Então vamos pensar na terapia do esquema. Então vamos lá, colega, como é que a gente pode trabalhar a questão dos sonhos na terapia do esquema? Então vamos trazer um sonho aqui que eu posso trazer, enfim, porque eu estou autorizada a trazer este sonho aqui para a gente olhar. Eu tive uma paciente, ela sonhou que ela chegava num restaurante e tinha uma mesa. E nessa mesa tinha a família dela, então ela chegava depois, né? Então já dava, ela tentava encontrar ali o lugar dela. E quando ela estava sentada com essa família na mesa, chegava uma pessoa de fora, um estranho. Estranho, digo, não era da família, mas era alguém que, segundo ela, parecia que a família admirava. Então essa pessoa foi extremamente grosseira e arrogante. Então ela tenta no sonho se rebelar e comentar que aquela pessoa estava sendo inadequada. Mas no sonho a família dela olha para ela com um olhar de desaprovação, concordando com aquele homem, colocando aqueles panos quentes, enquanto a mãe dela fica omissa, não interfere, e o pai dela olha para ela com um olhar muito crítico. Diante dessa situação, ela se sente ali no sonho indignada, né? Ela não acha justo, se sente também rejeitada e ela sai do restaurante. Então, vamos pensar o seguinte: a gente poderia ficar falando do pai, da mãe, de como o pai foi, de como a mãe foi, mas se a gente for entender qual que é a necessidade por trás dessa situação, qual que era a necessidade dela ali? Me parece muito essa necessidade de pertencimento, de ser aceita, de ser validada. Veja que a mãe estava omissa, o pai crítico, o restante da família muito num domínio de busca de aprovação do outro, ninguém olhando para ela e para a necessidade dela, então ela se sente ali rejeitada. Estratégia de enfrentamento dela, a fuga.
ou seja, ela é privada, ela não é aceita, ela é considerada defectiva pela família por ser diferente. Então, como ela não sente que ela vai conseguir ser compreendida ali, ou seja, ninguém vai me entender, bem comum da privação, ela se retira do restaurante. Então, assim, não é o restaurante, não é o pai, não é a mãe, mas o que que isso significa, do que está nos trazendo sobre a estrutura daquela pessoa? Qual que é a necessidade que ela tem? O que que acontece ali que ela não consegue se atender? Porque veja que a estratégia dela também é de fuga e de se isolar. E ela acaba então ficando sempre isolada e achando que as pessoas realmente nunca vão poder compreender ela. Então é uma estratégia autoderrotista e é isso que a gente tem que buscar na terapia do esquema quando a gente vai trabalhar com o nosso cliente. Então pense o seguinte, a gente tudo é material terapêutico, tudo. A relação é material terapêutico, o sonho é material terapêutico, é muito comum e já deve ter acontecido com você aí, colega, do nosso cliente, do nosso paciente sonhar na noite anterior da sessão. Parece que eles sonham para nós, para que a gente possa ajudar eles a digerir esta digestão, porque é isso que o sonho é, uma tentativa do sistema da pessoa de digerir as situações, as emoções, para que eles possam ressignificá-las, entender qual que é o simbolismo que o organismo dela está trazendo, que o corpo está trazendo para ela. E nós, terapeutas do esquema, a gente pode auxiliar nesse sentido, inclusive com o trabalho com modos, porque aí também a gente pode trabalhar modos. Eu vou dar uma entradinha aqui, posso falar mais. Se você quiser que eu fale mais do trabalho com modos, também nos sonhos, coloca aí nos comentários, porque no trabalho com modos a gente pode trabalhar também esse modo pai crítico, esse protetor desligado da mãe, esse modo de busca de aprovação, que é o restante da família, que são modos que que a paciente também tinha. Então a gente também pode trabalhar os modos dela. Então olha que rico! A gente não pode desperdiçar um material desses. Então, se você gostou de falar sobre esse tema ou tem alguma dúvida sobre o trabalho com sonhos, coloca aí nos comentários que eu vou adorar trocar contigo essas informações, tá bom, Psi? Um beijo e até nosso próximo Alô Psi de terapeuta para terapeuta.